programa Mercado e Ação recebe hoje nosso querido deputado estadual Mick Breyer. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Secretário estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social, 2 mandatos como vereador, vice-prefeito de Cachoeirinha, 3º mandato como deputado estadual, correto? 3º. É uma carreira que só está faltando ser prefeito. É verdade. Na verdade, eu fui vice-prefeito de Gravataí, não de Cachoeirinha. De Gravataí? Quando eu fui... casei em 1988, fui para Gravataí. Entendi. E eu era de Cachoeirinha. E aí lá eu fiz 2 mandatos de vereador e 1 mandato de vice-prefeito. Então isso foi 12 anos de mandato em Gravataí. Depois voltei para Cachoeirinha, convidado pelo ex-prefeito Sted, hoje deputado federal, para ser secretário de Educação. Aí fui secretário de Educação em 2005 e 2006. E aí elegi-me deputado pela primeira vez. Então 2006, 10 e 14, eleito deputado estadual. E agora secretário de Estado, aí a convite do governador. E como é que está... É prematuro dizer a candidatura, mas o programa pode dizer. Como é que está a candidatura à prefeitura de Cachoeirinha? Agora em Cachoeirinha, nós de fato estamos debatendo, né? Estamos num período chamado de pré-campanha. Este ano, diferente de outras eleições, o período da campanha propriamente dito será apenas de 45 dias, né? Reduziu. Então vai ter um período longo, bastante extenso de pré-campanha. E o partido na cidade definiu, então, pelo nosso nome, né? Eu estou à disposição do partido para, nesse período, construir a candidatura para dar continuidade a um governo que vem dando certo. Nós estamos, na verdade, 16 anos no mesmo grupo político em Cachoeirinha, mas sempre falando de algumas outras questões que precisam sempre melhorar. A gente tem falado, viu, Antônio, sobre 3 elementos importantes, assim, que é a questão da transparência, né? Que Sim. Sempre mais... quanto mais tiver, melhor no serviço público, né? As pessoas precisam saber o que é feito com o recurso público. A caixa preta não pode mais existir. Não tem mais lugar para a caixa preta. Não tem mais lugar para a caixa preta. Além dos aviões, né? Então, a transparência é fundamental. A questão da participação popular, a gente tem falado muito, porque também a população tem vontade de participar, né? Eu tenho caminhado muito, falado com as pessoas. Muita gente tem ideia. Democracia. Princípio fundamental da democracia. As pessoas se sentem representadas pelos seus eleitos, mas também querem participar. Então tem Sim, porque o eleito que não pode ser fiscalizado... Não tem sentido. Não né? tem sentido. Tem que fiscalizar tem que ter e a participação para poder monitorar. Então, as pessoas querem participar e tem vários mecanismos de participação popular que nós queremos retomar com muita força. E o terceiro elemento é o elemento da gestão. A gente sabe que a crise que nós temos hoje, econômica, não é só no Brasil, né? Em vários países, mas ela afetou também os estados e municípios. No Rio Grande do Sul, está todo mundo acompanhando o que está acontecendo, né? Se nós não conseguirmos rever a questão da dívida para com a União, nós teremos muitas dificuldades, né? Mesmo com todo o esforço que o governador Sartori tem feito de contingenciamento, de corte nos gastos e tal. Mas isso também refletiu-se nos municípios, né? É difícil hoje o prefeito que está bem... As receitas, tanto do estado quanto dos municípios, na parte que se recebe, elas são percentuais de uma receita. Ou seja, se caiu o movimento, diminuiu o PIB ou não teve um crescimento, enfim, federal, o estado ganha menos. Isso aí. Porque ele continua com o mesmo percentual, mas sobre um total menor. E o município, por sua vez, na mesma sequência. E não tem cachorro para chutar na porta, né? Não tem. Então, difícil hoje, repito, o prefeito que esteja bem avaliado. Mesmo aqueles que vão à reeleição, eles vão ter muita dificuldade. Então, para enfrentar esse momento de crise que não nos parece que vai terminar muito cedo, né? Nós temos ainda 2017, a previsão não é boa. Talvez 2018 vai começar a se ter um outro cenário. Mas até lá, a gente precisa muito de uma gestão qualificada, né? O Sartori usava muito na campanha e tem falado nas reuniões de secretariado. A gente tem que sempre tentar fazer mais com menos. Que não pode ser só um slogan isso, né? A gente tem que gastar melhor o recurso público. Assim como a gente faz, às vezes, quando em casa está apertado, né? A gente procura... ajusta, diminui, corta a carne. Corta na carne, enfim. Então, é isso. Deputado, falaste da questão da transparência, falamos da democracia, da participação popular, enfim, da gestão. O Brasil está num momento extremamente turbulento. Como é que partidariamente vocês estão vendo essa questão? Nós do PSB, durante 10 anos, fizemos parte do governo, né? Sim. Nós fizemos 8 anos, participamos do governo Lula e 2 anos do governo Dilma. Nós, em 2013, resolvemos romper com o governo federal, muito por entender que o governo sofria um desgaste, que não estava mais respondendo aquilo que eram os anseios da população do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social.
E nós tínhamos a ideia de lançar um projeto novo para o país, né? Falando exatamente de gestão qualificada, falando exatamente dessa questão da transparência. E nós lançamos, então, estávamos construindo a candidatura do Eduardo Campos, e em 2013, então, rompemos com o governo. Aí aconteceu a tragédia, em 13 de agosto de 2014, aquele acidente aéreo. Mas, mesmo assim, entendemos que nós tínhamos que continuar discutindo um projeto para o país. Então, o PSB rompeu ali e acabou, nesse processo, sendo oposição, então, ao governo federal. Entendemos que o que está acontecendo hoje é fruto de uma má gestão econômica e política. Na verdade, hoje, o partido da Presidente da República reclama de alguns seus aliados que estão, na visão do governo, conspirando. Sim. Mas, na verdade, quem escolheu esses aliados foi o próprio governo, né? E quem estimulou qualquer coisa é o próprio governo. Não, as coisas não podem acontecer independentes. Não podem acontecer independentes. Se acontecesse independente, poderia ser chamado de golpe. Isso aí. Aliás, ontem, o Dr. Flávio Medina, comentava, lançou uma teoria muito interessante sobre golpe. Qual é? Ele estava lá na comissão, então, do impeachment no Senado, né, que está bem adiantado o processo, diz que até o dia 11, 12, mais tardar, já é para ter a votação, então, do afastamento da presidente por 180 dias, até que se vote o impeachment definitivamente. Mas o Fábio Medina, até o pessoal do Rio Grande do Sul conhece, que ele defendeu a governadora Ieda, no período. Ele estava na comissão ontem e o que se questiona, alguns senadores e o pessoal da base do governo, é que não há crime de responsabilidade. Né? Mesmo que ela tenha mentido na campanha, mesmo que se justifique a questão das pedaladas fiscais, mesmo que várias questões que a gente sabe que aconteceram foram equivocadas, não há crime de responsabilidade. E o Medina, então, levantou a tese seguinte: conspiração internacional, ele se caracteriza como crime de responsabilidade. Por que se caracteriza como crime de responsabilidade conspiração? O que é a conspiração internacional, primeiro? É a presidente visitar alguns países e tentar vender uma ideia equivocada do que está acontecendo no país. Quando a presidente Dilma tem ido, vai em alguns lugares e diz que está acontecendo um golpe de Estado, um golpe... Uma mentira institucional? Uma mentira institucional. Bom, isso, na visão do Medina, que é um dos acusadores, então, que está fundamentando, ele diz que isso caracteriza claramente um crime de responsabilidade, que por si só já seria um motivo para que o impeachment prosperasse. Então, me parece que é um caminho sem volta, né? Repito, quem escolheu os aliados hoje mais próximos da presidente foi o próprio governo. Hoje, por exemplo, se questiona, o Temer não vai ficar o Brasil em boas mãos. Eu acho que ele tem questionamentos, né? Enfim, parece que tem citações, tem vários questionamentos. Agora, quem vendeu a ideia de que o Temer era um bom vice-presidente, que era um homem capacitado para ajudar a governar o país, foi o próprio PT, foi a presidente Dilma. Ele foi vice-presidente 4 anos e reelegeu-se vice-presidente. Portanto, se houver o impeachment, se for confirmado, ele vai governar por um período. Bom, só se tiver um outro processo, mas o que está em discussão agora é simplesmente o afastamento da presidente. Dá para antecipar alguma coisa de uma possível gestão Temer? Claro que o momento que o Brasil vive é muito diferente do que aconteceu lá em 1992, no final daquele ano, quando houve o impeachment do Collor. Mas algumas coisas a gente sabe que o Nietzsche falava do eterno retorno, né? Muitas coisas que acontecem acabam no futuro não muito distante acontecendo de novo. Eu acredito que o Temer tem a possibilidade de fazer um governo de transição. Já está se cogitando, inclusive, alguns nomes para algumas pastas, enfim. Acredito que ele, pela capacidade política de articulação que tem, se nada houver em contrário, ele pode fazer um governo de transição bem interessante, preparando a eleição de 2018. Repito, se não houver antecipação, se não houver... tem o processo no TSE. Tribunal Eleitoral, ele também está na corda bamba. Sim, isso dá uma certa fragilidade de gestão. O Tribunal Superior Eleitoral está avaliando a questão do crime na eleição, né? Quer dizer, se houver a confirmação de que houve ali desmandos e utilização de recursos de Caixa 2 na campanha da presidente Dilma e do vice Michel Temer... Aí não tem como separar. Aí não tem como separar. Aí é da chapa. Ele tentou sair desse processo e o TSE negou. Não tem como sair. Era eleição, como as eleições municipais esse ano, né? Eleição de prefeito e vice, então, não tem eleição separada. Nesse mandato, vou usar o termo mandato para os 4 anos,
nós poderemos vir a ter 4 presidentes: Dilma, Temer, Cunha e eleições antecipadas. E nova eleição. E o Brasil aguenta? A economia não aguenta. O que nós estamos avaliando, e não só com cientistas políticos, mas também com o pessoal que entende muito da área da economia, é que nós temos que ultrapassar esse momento, né? Por isso que é importante que o impeachment esteja num ritmo acelerado, pelo sim ou pelo não tem que ser resolvido, e aí o restante das questões. Acredito que o TSE pode também agilizar um pouco, porque o Tribunal Eleitoral ele sempre é um pouco mais ágil até que outras instâncias e outros tribunais. Então, esperamos que isso se resolva ainda em 2016, né? E no meio de tudo isso ainda tem as eleições municipais em todo o Brasil, né? Me parece que nós precisamos sacudir a poeira, como diz na música, e dar a volta por cima, olhar para frente e tentar retomar o caminho do desenvolvimento. O Brasil, de fato, está sofrendo muito com esse processo e a crise está aí, né? Quer dizer, muitas empresas fechando. Foi anunciada aqui a questão da paralisação das obras da nova ponte do Guaíba, né? Quer dizer, sim, a empresa demitindo 500 pessoas, a GM anunciando desemprego de mais 300 pessoas na General Motors. Então, vários setores sentindo muito esse impacto negativo. É um momento bastante delicado. Mas nós também, cada um faz a sua parte, né? Dentro de uma construção social. E salvas dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social também. Nós temos um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, onde nós divulgamos imagens, enfim, situações de crianças desaparecidas tentando buscar recuperar um lar, talvez, enfim, nós temos que tentar recompor essas famílias. Então, nós vamos estar indo ao ar aí já as imagens e os dados, do qual você tendo qualquer informação, por favor, entre em contato conosco. Retomamos então, deputado, sua última mensagem. Queria agradecer mais uma vez o espaço, estamos à disposição. Acreditamos que as pessoas, mesmo diante de tanta crise e tanta instabilidade, não podem perder a esperança. A gente tem que continuar acreditando, votando com consciência e conhecendo o que está acontecendo no nosso país, no nosso estado e no nosso município. Agradecido pela sua presença, retornamos num instante.